Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 28 de julho, você vai conferir. O julgamento de mais 3 contas de prefeituras. Uma delas é do Poder Executivo de Rosário Oeste. E ainda confira como o balanço do Fundo Fazendário foi julgado pelo TCE. É o TC Notícias desta quinta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros julgam como regulares as contas do Fundo de Gestão Fazendária. Os detalhes você confere agora na reportagem. O Fundo de Gestão Fazendária, o FUNGEFAS, é considerado uma das unidades orçamentárias da Secretaria Estadual de Fazenda e tem como objetivo a manutenção dos bens da Cefaz, bem como dos investimentos para a manutenção, melhoria e inovação das metas do serviço público. E em 2010, o FUNGEFAS esteve sob a responsabilidade de 2 secretários, Éder Moraes Dias e Edmilson José dos Santos. Nesse período, o fundo contou com uma transferência efetivamente recebida de R$ 207.904.000 e, desse total, gastou R$ 112.548.000. Diante desses dados, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, votou pela regularidade do balanço. Acolho, em parte, o parecer ministerial no sentido de julgar regulares com recomendações e determinações das contas anuais de gestão do Fundo de Gestão Fazendária relativas ao exercício de 2010 sob a responsabilidade dos senhores gestores Éder Moraes Dias e do senhor Edmilson José dos Santos. O conselheiro relator ainda determinou ao contador do Fundo de Gestão Fazendária que cumpra rigorosamente as normas legais aplicáveis na esfera contábil, procurando não mais repetir as falhas já identificadas, sob pena de sanções. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Câmara de Vereadores de Campo Verde. Esse processo foi considerado regular, mas com recomendações, e uma multa de R$ 3.000 foi aplicada ao gestor. Mais detalhes sobre o processo você confere no portal tce.mt.gov.br. Confira também como foram julgadas as contas dos poderes Executivo e Legislativo de Ribeirãozinho, cidade que fica a 464 quilômetros de Cuiabá. A gestão de 2010 da Prefeitura de Ribeirãozinho, administração do prefeito Aparecido Marques Moreira, foi equilibrada. Com receita de R$ 7.600.000, o Executivo Municipal gastou R$ 7.500.000, o que demonstra que a gestão gastou dentro do seu orçamento. No entanto, falhas formais e contábeis que refletiram a ineficiência do sistema de controle interno, como, por exemplo, com atraso no envio de informações ao TCE, fez com que o Pleno aprovasse as contas, mas aplicasse penalidades. Aplicar multas individuais de 11 PFs ao contador e à controladora interna e ao prefeito, que totaliza um montante de 33 UPFs, sendo conveniente ressaltar aqui os motivos dessas sanções, bem como as determinações e recomendações de impostos dos atuais gestores, estão devidamente detalhadas no voto integral. Na mesma sessão, as contas anuais da Câmara de Vereadores de Ribeirãozinho também foram julgadas regulares. Isso porque dados positivos foram identificados no exercício, como a redução de gastos. O Legislativo de Ribeirãozinho, durante a gestão da presidente Lucilene Rosa Bento, soube adaptar suas despesas de acordo com os recursos recebidos. Apesar da previsão ser maior, os vereadores gastaram dentro do que prevê a Constituição Federal. No entanto, a atual gestão recebeu a determinação para que realize contratações para os cargos comissionados com profissionais que tenham as características necessárias para o cargo. Os conselheiros também julgaram as contas das câmaras de Santa Terezinha e Serra Nova Dourada. Os processos foram considerados irregulares e regulares consecutivamente. Os detalhes você confere no portal do TCE. Pleno do TCE emite parecer prévio favorável às contas da Prefeitura de Rosário Oeste, mas o gestor vai ter de aprimorar os índices de políticas públicas em saúde e educação. Sob relatoria do auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, o balanço de 2010 do Poder Executivo de Rosário Oeste recebeu parecer favorável do TCE.
porque durante a gestão do prefeito Joemil José Balduino de Araújo, foi verificado que todos os limites constitucionais e legais foram cumpridos, como no caso dos 42,41% destinados à educação, assim como os quase 18% empenhados em saúde e ainda 142,89% destinados somente para o Fundeb, mais que o dobro definido pela Lei Maior. Embora o gestor tenha observado os limites constitucionais, o relator do processo fez recomendações para que o Executivo observe o limite prudencial em gastos com pessoal, de modo a não desrespeitar o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao Poder Executivo para que observe rigorosamente as vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. São aquelas vedações quando está ultrapassado o limite prudencial. E ao Legislativo para que acompanhe o Executivo em relação à observância desse dispositivo legal. Além disso, o gestor também deve aperfeiçoar os resultados das políticas públicas em educação e saúde, já que dos 10 pontos possíveis, o município obteve média de apenas 3 e 5,6 pontos, respectivamente. Veja qual foi o posicionamento do TCE no julgamento das contas da Prefeitura de Alta Floresta e da Câmara de Lucas do Rio Verde. Parecer prévio favorável à aprovação. Esse foi o voto do conselheiro Valdir Teis para as contas de governo do Poder Executivo de Alta Floresta. Isso porque a gestora Maria Isaura Dias Alfonso apresentou um resultado orçamentário e financeiro positivo, no montante de R$ 5.670.000. Isso ocorreu porque a receita arrecadada foi maior do que a despesa realizada, respeitando desta forma o princípio estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura ainda investiu em educação 26,72% da receita base, o que representa cerca de R$ 9 milhões, valor que supera o mínimo constitucional de 25%. Em ações e serviços públicos de saúde, os investimentos foram de quase R$ 8 milhões, representando 24% da receita base, também acima do limite mínimo de 15% determinado por lei. Na mesma sessão, o conselheiro Valdir Teis também julgou as contas da Câmara de Lucas do Rio Verde, gestão do vereador Ayrton Calai. Esse balanço foi considerado regular, mas o gestor vai ter que pagar multas. As penalidades somaram o montante de R$ 3.560 e foram aplicadas por causa de falhas como a não observação das regras que regem as contratações de pessoal nos serviços públicos. Esse valor deve ser pago com recursos próprios no prazo de 60 dias. Nós ficamos por aqui. Todos os processos apresentados nesta edição já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Até amanhã. O homem é capaz de coisas terríveis. E as consequências são ainda piores. Todos os anos, as queimadas arrasam Mato Grosso, causando prejuízos, desabrigando famílias e ferindo pessoas. Mato Grosso unido contra as queimadas. Todos juntos venceremos essa batalha.